agora a gente vai falar sobre feiras e festivais. Encerramos os painéis assim. No final, a gente ainda vai ter uma palestra apresentando os produtos que concorrem ao prêmio Seafood Innovation Show. Quero aproveitar aqui para deixar registrado o nosso agradecimento à nossa patrocinadora aqui da Arena Talks, que é a Sakura. Muito obrigada, Sakura. Eu vou agora chamar aqui ao palco os nossos convidados do nosso próximo painel. Nós vamos receber aqui na Arena Talks agora o diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o Marcelo Ricardo de Souza. Marcelo, venha para cá, estou vendo ele lá no fundo, vou esperar ele chegar até aqui. Vem para cá, Marcelo, eu vou convidar também aqui ao nosso palco o assistente executivo da Diretoria Técnica Operacional da CEAGESP, o Carlos dos Santos. Carlos, por gentileza, vem para cá também, para o nosso palco, sejam bem-vindos. E vou convidar o chefe de cozinha e idealizador do projeto Peixe no Prato, Rafael Moraes. Rafael, seja bem-vindo também ao nosso palco. Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem à vontade aqui no nosso palco. Muito bom receber vocês. Bom, gente, a gente estava aqui, né, falando de varejo essa tarde inteira até chegar aqui nesse momento de falar das feiras, dos festivais. Nossos convidados aqui anteriores já comentaram bastante também sobre festival, sobre Semana de Pescado. Então, a gente vai fazer, juntar os conhecimentos aqui. Com certeza, mais um painel super interessante para a gente seguir aqui na nossa programação. Eu queria começar com o Carlos, porque a CEAGESP, bom, a gente está falando de feira, né? A CEAGESP é a grande fornecedora das feiras aqui em São Paulo. Eu queria que você começasse contando para a gente dos desafios do pescado, de levar o produto fresco para as feiras, os desafios do dia a dia, como é que funciona. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que falar de desafios é quase um problema enorme, né? Até para lembrar de todos, porque são muitos, né? Mas é importante a gente conversar sobre isso, porque assim, e até trazer a CEAGESP para esse centro da discussão. A CEAGESP está passando por um processo de revitalização do entreposto de pescados, né? E por que isso? Porque há um bom tempo a CEAGESP não tem tido dotações orçamentárias para poder melhorar os seus espaços de comercialização. O entreposto de pescado da CEAGESP tem aproximadamente quase 30 mil metros quadrados e tem uma estrutura muito grande, com 84 permissionários que atuam no Brasil inteiro, né? E os grandes desafios que a gente percebe são muitos, desde a vinda do produto, né? Porque o CEAGESP trabalha com produto fresco e extrativista, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande com a questão da logística, né? E não só da logística, mas a questão também do acondicionamento, do preparo desse produto, a trazer para ser comercializado dentro do entreposto, né? Hoje, a CEAGESP conta com uma estrutura, que é uma estrutura de unidade de beneficiamento de pescados. O que é isso, né? É uma unidade que faz uma inspeção primária, vamos chamar assim, de todo o produto que passa pelo entreposto, né? E por que isso? Porque uma boa parte desses produtos sai de pescadores artesanais, né? E aí eles precisam passar por uma inspeção para garantir a saúde, a sanidade desses produtos antes de levar para o consumidor, antes de levar para a comercialização. E aí, de verdade, assim, os desafios são enormes, né? E se a gente começar a enumerar, eu acho que nós vamos precisar de mais umas 2 horas de conversa por aqui. Mas eu estou disposto. Depois eu posso abrir para as perguntas e a gente avança mais. Perfeito. Pois é, a ideia é, no final daqui da conversa, mais uma vez, abrir para as perguntas de vocês. A participação de vocês é sempre muito bem-vinda. Logo, logo, a gente abre aí para a plateia. Rafael, você já foi chefe de cozinha da CEAGESP, né? Já teve uma experiência lá também com Festival de Pescado. Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência e sobre
como é essa organização de um festival desse porte? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Rafael, sou chefe de cozinha, sou criador do Peixe no Prato, onde a gente trabalha com conteúdo educacional, incentivando o consumo de pescados. E realmente sempre é um desafio você trabalhar com pescados, né? Essa é a verdade. Dentro de um restaurante, um festival, aonde for. Eu fui por 3 anos o responsável chefe executivo dos festivais gastronômicos da CEAGESP, tomando conta dos festivais de pescados e frutos do mar. E é um grande desafio, porque a gente recebia um público de diversos lugares do Brasil com interesse, com propósito de estar consumindo pescado lá da CEAGESP, né? É uma experiência. Mas você fazer esse trabalho, trazer isso numa atividade gastronômica, dentro do restaurante, organizar a rotina, organizar a logística, é um trabalho bem grande, porque até dentro do setor de gastronomia, na área entre cozinheiros, enfim, o setor mais escasso de mão de obra é profissionais que trabalham com pescado, né? Você ter um profissional, hoje se você pegar um restaurante de 10, 2 tem um setor apropriado para poder manipular pescados, né? A maioria não tem, porque não tem mão de obra e existem diversos processos que impedem até do proprietário estar colocando mais o pescado no seu próprio cardápio, né? E isso acontecia também no festival. Por mais que estava dentro da CEAGESP, sempre a barreira era a mão de obra. Profissionais qualificados, pessoas com interesse, pessoas que realmente se dedicam, porque trabalhar com peixes e frutos do mar é um mundo totalmente à parte, né? Você trabalhar com carne, com frango, enfim, é um mundo totalmente à parte. E hoje, dentro da gastronomia, são poucos restaurantes que investem para ter realmente um setor especializado, você proporcionar uma mão de obra especializada para trabalhar com esse pescado. É um bicho de 7 cabeças? Não é um bicho de 7 cabeças, peixes e frutos do mar. Mas o setor ele fez isso acontecer. Então, até dentro do nós profissionais, a gente trabalha dentro de uma cozinha profissional, isso sempre foi um bicho de 7 cabeças, por não ter, sempre achar que peixe é difícil. Então, não é só o consumidor final, né, que acha que é difícil fazer em casa. O profissional também. Você pegar 10 cozinheiros, 3 sabem limpar peixe, 7 não sabem. Eu falo isso com propriedade, porque eu trabalho dando aula, eu ensino também profissionais a manipular pescados, né? E é uma coisa que a gente está dentro, né? Então a gente fala, pô, não é um negócio de bicho 7 cabeças, mas foi criado. Então a gente tem que quebrar, né, esses mitos, essas barreiras que acontecem desde o restaurante até o consumidor, né? Então um festival igual eu tocava, que a gente atendia 2.000, 1.800 pessoas por semana que iam interessadas em comer peixes e frutos do mar, a gente sofria muita dificuldade de atender esse público reprimido que ia lá, mas você ter realmente uma mão de obra que saiba tratar o peixe, né? Então, lá dentro eu tinha que dar treinamentos, né? Incentivar ali, dando treinamento ombro a ombro, como se fosse um curso único, né? Para a gente formar e capacitar profissionais, né? E isso falta muito no setor. Então, acho que também a gente precisa trazer, quando a gente fala da parte educacional, não é só a questão do consumidor final, também cai para a parte profissional também, né? Marcelo, no Instituto de Pesca, vocês são pesquisadores, cientistas, mas vocês também realizam uma feira, um evento, né? O Tem Peixe na Vila Mariana. Você acha que um festival como esse é uma boa forma de aproximar conhecimento científico do consumidor final? Fernanda, nossa intenção sempre foi fazer conexão, tanto da ciência quanto desses expositores que estão aqui com o consumidor final. Eu acho que essa é a grande missão do Tem Peixe na Vila. É você conseguir conectar cada vez mais o setor para aqueles que a gente vai vender no final da cadeia, que é o consumidor final. O desafio é grande, como o Rafael mesmo falou, você conseguir trabalhar com pescado, ainda mais com diversidade, para ter uma entrega completa das pessoas, não é algo fácil. Todo ano a gente repensa esse evento porque a gente depende muito das empresas que estão aqui nessa feira.
aqui no Seafood Show. Porque eles vêm apresentar dentro do Tem Peixe na Vila os seus produtos ao consumidor. Só que a gente não para por aí. A nossa intenção sempre foi entregar uma experiência completa. Então, ao participar do Tem Peixe na Vila, você não vai só encontrar os produtos que a gente encontra expondo aqui. Você não vai só criar uma memória afetiva com as marcas. Você vai também ter uma experiência de gastronomia nas oficinas. Rafael já participou conosco, né, do Tem Peixe na Vila. Então, nós temos oficinas gastronômicas que tenta fazer um pouquinho do que ele falou, desmistificar todo esse viés, todo esse achismo que tem ao redor do pescado. Na última edição, nós tivemos oficinas com rã, com pescados dos mais diversos tipos. E a gente vê aquelas pessoas todas sentadinhas ali, anotando as receitas. E isso é incrível para nós, porque isso é uma entrega completa. Da mesma forma, nós temos oficinas para as crianças. Então, a gente já trabalha a importância do pescado, a conscientização, tentando exatamente gerar cultura. Eu acho que essa é a grande missão do Tem Peixe na Vila. Gerar uma conexão de quem produz, de quem vende e de quem consome. E nós, enquanto ciência, enquanto pesquisa, entramos paralelo a tudo isso. O Instituto de Pesca ele atua desde a captura até o prato do consumidor. Então, nós trazemos nossa exposição para dentro do Tem Peixe e auxiliamos nessa conscientização, nessa criação de cultura para essas pessoas que vão participar do nosso evento. Tem gerado engajamento, né? Eu soube que na última edição estava chovendo e mesmo assim tinha bastante gente, né? Exatamente. Nós estamos há 3 anos fazendo esse evento. Na realidade, vou dar até algo que eu nunca tinha falado. O Tem Peixe na Vila, a ideia, quando eu tive, foi dentro aqui da primeira edição do Seafood Show Latinoamérica. Olha que legal. Eu olhei isso daqui e eu falei, gente, o consumidor precisa ver essa grandeza. Ele precisa experimentar tudo isso que tem aqui dentro. A diversidade de produtos que a gente tem relacionado ao pescado é algo mágico, é algo incrível. Você não encontra em qualquer lugar. E eu falei, eu preciso levar um pedacinho disso para o consumidor final. E aí surgiu a ideia do Tem Peixe na Vila. No primeiro ano nós tivemos 2.000 pessoas, na segunda e terceira edição nós chegamos a 4.000 pessoas. Então foi um evento que tem aumentado cada vez mais, nós estamos trabalhando com influencers, nós estamos engajando cada vez mais, trabalhando cada vez melhor na questão de comunicação. Eu acho que isso é uma chave para a gente conseguir divulgar muito o pescado e levar essas marcas para frente do consumidor, onde eles possam chegar no supermercado e falar, eu conheço isso daqui. Eu comi lá no Tem Peixe na Vila. É isso que a gente quer fazer. Que legal, que bom saber que a Seafood Show te inspirou, Marcelo. Muito bom. Rafael, você falou da dificuldade não só do consumidor, mas dos próprios profissionais, né? Você e o Carlos têm um projeto, né? Uma escola. Queria que vocês contassem para a gente sobre esse projeto. A gente tem um projeto que nasceu no meio de todas as dificuldades, mas a gente sempre enxerga a solução lá na frente, né? Com muito trabalho e dedicação. E uma desses pilares do que a gente acredita é uma escola, né? Dentro da CEAGESP tem um projeto que está para o ano que vem, que é uma escola cozinha de pescados, onde a gente quer capacitar e profissionalizar profissionais, tanto para o setor de peixarias, como para restaurante, porque as próprias peixarias também precisam de profissionais que saibam filetar, que saibam trabalhar com os pescados. Então, a gente tem este projeto e até através da escola nasceu o nosso evento Chefes do Pescado, né, que a gente quer realizar agora no mês de novembro, porque é uma forma da gente unir o setor gastronômico com o setor pesqueiro, a cadeia, né? A gente colocar todo mundo em um lugar só, mas de uma forma gastronômica. Como inspiração, a gente tem o Peixe na Vila aqui também, a gente tem eles como referência, serão parceiros nossos nesse evento, mas a gente quer trazer algo de uma proporção grande, de trazer profissionais que são qualificados, que têm referência no mercado, que trabalham com peixes e frutos do mar, para a gente poder inspirar outras pessoas, a gente trabalhar incentivando o consumo. Então, o nosso primeiro passo agora vai ser o Chefes do Pescados, que veio através da escola, que é um trabalho que a gente pensa no que vem, ter um lugar dentro da CEAGESP, com apoio institucional, para capacitar profissionais. Né? Agora a gente vai criar esse evento, e todos estão convidados. Em breve vocês terão mais notícias, né, das datas oficiais, mas tudo dentro da CEAGESP foi criado através da escola, que é uma necessidade, é uma dor que o setor precisa, a gente precisa também
tanto para dentro de um restaurante, uma mão de obra especializada, como uma peixaria, né? Para a gente continuar esse legado, né? Da pessoa poder, porque o peixe, antes de chegar na casa das pessoas, passa por diversos profissionais, né? E se a gente não fomentar isso, a gente não vai ter mais, né? Tudo vai virar prateleira, né? A gente vai perder aquela tradição do pescado, de você enxergar o que é fresco, você poder escolher, né? Porque a mão de obra ela vai sumindo. E a gente quer revitalizar isso, né, de uma forma geral, o pescado em si, o setor de pescado, e a gente trazer um ar novo com ações e unindo as instituições para a gente prover um incentivo ao consumo. Carlos, você tem uma apresentação para mostrar para a gente, é isso? A gente tem uma apresentação. Tá aí, essa que está aí na tela, né? Essa que está na tela. A gente tem um passador aqui, ó. Deixa eu passar para você. Eu acho que quem pode falar melhor disso é o próprio Rafael. Tá Mas bom, eu queria tá bom. pegar um ganchinho aqui, Rafa, para colocar o seguinte, né? Esses eventos, eles são fundamentais, né? Como disse o Marcelo, é a maneira de a gente juntar, né? Profissionais da área, os chefes de cozinha que conhecem muito esse produto e tão próximo do consumidor, né? Pode criar uma experiência muito importante, positiva, nutritiva, deliciosa, né? E isso vai trazendo, vai mudando um pouco a cultura, esse receio, né, de consumir essa proteína que é importantíssima, né? Mas nós temos uma preocupação muito grande com esse evento também, que é de trazer um pouco os peixes que são poucos difundidos no mercado, né? Então, assim, é importante, nesse festival, a gente também quer olhar um pouco para esses peixes sazonais do dia a dia, né? Esse peixe mais barato, não só o salmão, o atum, mas um carapau, né? Uma curvina, sabe? Então, assim, acho que tem vários produtos que são inclusive mais baratos, porque eles estão na época, né? E a gente às vezes não valoriza esse produto para o consumidor e o consumidor já desconhece e já tem receio. Então, se a gente puder trabalhar esse produto um pouco melhor e nos festivais, como disse o Marcelo, onde a gente junta profissionais, um produto de qualidade com um consumidor e vai lidando com esse receio, com esse medo dessa proteína que é importantíssimo. Eu acho que, nesse sentido, a CEAGESP está começando a dar um passo que a gente julga bem importante, que é de ir para o mercado e fazer parcerias com outras instituições, como o Instituto da Pesca, a Brasel, o APAS. A ideia é reunir essas instituições para a gente fortalecer estas possibilidades de criar experiências boas para os consumidores de modo geral. E a gente quebrando um pouco esses tabus, né? Então, acho que essa coisa é fundamental, né? Eu vou passar aqui para o Rafa falar um pouco do festival, que ele é fundamental para nós e ele já está meio em cima também. Como disse o Rafa, estão todos convidados e esse é um dos próximos que virão. A gente vai trabalhar muito essa questão dos festivais, que é uma maneira de a gente se conectar com o consumidor direto. A CEAGESP, só para colocar um dado importante, é um mercado forte, grande, passa uma produção muito grande, uma venda muito forte, de quase 4 mil toneladas mês, mas é um produto fresco, inteiro. Então, a gente precisa começar a trabalhar essa coisa para fazer chegar no consumidor de uma maneira legal, adequada, apropriada, né? Então, vamos lá, gente. Essa ideia, ela foi criada, igual eu falei, por conta da escola e de muitas ações que vêm acontecendo, mas uma coisa que é muito importante. Eu, como chefe de cozinha, assim como outros companheiros, a gente já passamos madrugadas dentro da CEAGESP, do setor de pescado, para poder escolher o peixe para poder levar para o restaurante. E isso se perdeu. Não acontece mais por conta da praticidade, que hoje é muito mais fácil, WhatsApp, fornecedor, então se perdeu. Uma coisa que era muito tradição, você ir lá e escolher o seu peixe para você levar para o seu cliente, né? E esse evento de reunir os chefes do pescado e trazer para dentro da CEAGESP é uma devolutiva, é a gente convidar, de trazer, resgatar essa tradição, porque a gente incentivando os próprios chefes, que são fundamentais, um mecanismo assim importante na comunicação, para ter uma entrega ao consumidor final. Então, é uma ação da gente reunir e ter essa devolutiva, né? Então, essa foi a ideia. Vamos unir o setor
e trazer eles aqui para cozinhar aqui dentro, para a gente resgatar isso, essa tradição que é tão importante de você ir lá e escolher o seu peixe, né? Então essa foi a ideia. Então a ideia de, além de acontecer na CEAGESP, por que na CEAGESP? Porque é o maior entreposto da América Latina, o setor de pescado é um ponto muito importante para a cidade de São Paulo, Brasil, né? Todos os restaurantes aqui de São Paulo, não tem como, não tem um restaurante hoje que não pegou peixe, que não saiu da CEAGESP, né? Então, a gente fazer esse evento lá dentro, até por um movimento que acontece lá. Tem um público alto, relevante, dentro da CEAGESP. A CEAGESP, ela é um ponto turístico. As pessoas, elas vão até lá. Elas vão lá para conhecer, são curiosas, elas querem conhecer o setor de pescado, né? Só que o setor de pescado é na madrugada. Não é tão acessível para todo mundo estar lá dentro, né? Então, a gente criar esse evento para as pessoas estarem mais próximas do peixe que está lá dentro, com os profissionais, é um caminho. De a gente criar um movimento via instituições, ter esse apoio institucional da CEAGESP, com espaço, com a história, com tradição, para a gente fazer esse resgate e chegar no público, no consumidor final, desde a criança, desde do jovem, enfim, né? Porque o peixe está aí, as pessoas estão aí, mas a gente falta dar um empurrão, falta a gente incentivar, mas quando a gente fala de incentivo, como que a gente faz um incentivo ao consumo de pescado, né? Não é só mais uma ação institucional. Hoje é uma comunicação humanizada, a gente tem que humanizar, as pessoas elas querem estar próximas, né? Então, ações assim, eu acredito muito, os parceiros acreditam muito que é um momento da gente se unir, da gente estar próximo das pessoas e a gente conseguir se comunicar, né? Fazer esse trabalho que o Peixe na Vila faz, as instituições fazem, de poder se aproximar das pessoas e falar, cara, o peixe não é um bicho de 7 cabeças, né? Temos uma variedade gigantesca, temos acesso. Então, a ideia dos chefes de pescados não é só ter os restaurantes, o chefe lá e fazendo comida. É a ideia que as pessoas possam descobrir outras espécies de peixes, que elas possam ter contato com profissionais, que elas possam estar ali com a gente na CEAGESP, que a gente vai estar lá apoiando, tirando dúvida, ajudando, que essa é a proposta, né? Porque quando a gente fala de peixe, não tem uma pessoa na cidade de São Paulo que não lembra da feira do setor de pescado, né? Se você for analisar, todo mundo que come peixe comeu um peixe que veio de lá, isso eu te garanto, né? Pode ter ido na peixaria, mas veio de lá, né? Então é um lugar que é muito importante para nós profissionais, para a gente que é do setor. E esse evento, a gente acredita muito. A gente acredita de verdade, do fundo do meu coração, que a gente pode ter um resultado gigante. Mas a questão do resultado que a gente fala é de alcançar as pessoas. Então, a gente está utilizando esse apoio institucional da CEAGESP, que é esse espaço que a gente vai ter lá. Vamos ter parceiros, empresas, restaurantes, chefes, né, para a gente prover esse incentivo ao consumo, né? Porque não é só a questão do como que a gente faz essa questão do incentivo do consumo de pescado para as pessoas. Não adianta a gente só falar que tem ômega 3, que peixe é bom para a saúde. A gente tem que conectar tudo, né? Onde que a pessoa compra o peixe? Como que ela tem acesso a um restaurante que faz peixe? Como que é? Qual que é o peixe que eu... Então, assim, são vários fatores. Então, essa ideia nossa do Chefes do Pescados, ele é realmente uma ação, né? É um movimento que a gente quer criar para que a gente possa quebrar todas essas barreiras, a gente aproximar todos os setores, restaurante, instituições, peixarias e consumidor final, e aí sim a gente começar o nosso movimento de realmente incentivar o consumo do pescado de uma forma que a gente consiga entregar, apoiar e ajudar as pessoas a terem acesso, né? E foi assim que nasceu essa ideia toda do Chefes do Pescados, utilizando os apoios institucionais, né? A gente está com a Brasel, o próprio Instituto da Pesca, parceiros nossos, a CEAGESP. Eu acho que são instituições grandes, né? A própria Seafood. Então a gente tem um palco grande para a gente chegar
aonde a gente quer, que é o consumidor final. Porque sem o consumidor não tem nada disso. Não tem peixaria, não tem restaurante, não tem ninguém. Então, para a pessoa poder comer mais, ela tem que ter conhecimento. E é isso que a gente quer prover. Essa é a nossa missão. Ter essa construção de um evento grandioso onde a gente possa realmente entregar valor para as pessoas e que elas enxerguem muito valor no que a gente vai fazer. E só para dar uma palhinha rápida, assim, a CEAGESP tem uma estrutura grande aqui em São Paulo, na Vila Leopoldina, mas ela tem mais 12 unidades no estado de São Paulo, né? E é importante que se diga isso, porque nessas unidades, nós temos 12 unidades e só 2 trabalham com pescados nelas. Então, assim, nós, nessa nova fase, vamos chamar aqui de revitalização do entreposto de pescados, a gente está querendo levar esta proteína para as outras unidades. Então, já estamos começando esse trabalho, já tem 3 novas unidades que estamos levando esse produto, já estamos estabelecendo essa comercialização lá, mas mais do que isso, a gente quer também que este festival, Chefes do Pescados, também rode essas unidades. E aí é uma maneira também de você trazer mais, incluir esse consumidor do interior, né, que acaba não tendo esse acesso do peixe fresco que vem da CEAGESP. Então, a ideia é fazer tudo isso e fortalecer o entreposto e abrir para o público, abrir para o consumidor, né? Essa é uma das ideias que estão colocadas também neste festival. Muito bom. Eu quero saber se alguém da plateia quer aproveitar e fazer alguma pergunta. Aqui na frente a gente vai trazer o microfone para você. Já vai chegar aqui um microfone para que todo mundo possa ouvir a sua pergunta. Aqui, ó, Eduardo, por favor. Boa noite a todos. Eu sou a Carol, do Camarão da Carol, Rafael. Eu gostaria hoje de fazer um elogio a você, Rafael, porque eu lhe conheço, sou seguidora há muito tempo, e o que eu sempre elogiei no seu Instagram, em todo o trabalho que você faz, não são nem as receitas, que são excepcionais, né? Eu aprendi muito ali, aprendi a fritar um filé de tilápia sem quebrar, foi no Instagram do Rafael. Mas o que a gente vê enquanto produtor de tilápia, porque eu sou produtora de camarão e de tilápia, é o esforço que o Rafael sempre teve em mostrar a qualidade do pescado que a gente tem no Brasil, a variedade, porque nós temos uma vasta produção de pescados, não só a tilápia, né? Eu sou produtora de tilápia, deveria estar falando só dela, mas a vastidão é tão grande de pescados que a gente tem, e o Rafael, no Instagram dele, Peixe no Prato, sempre enfatizou a nossa... Todo o peixe que nós temos. E eu lhe parabenizo, porque não é todo mundo que faz isso, nem todo mundo está interessado em mostrar o que nós temos, e muito menos que podem ser pescados de qualidade, né? Porque não é só porqueira que você compra por aí, né? Como tem muita gente que gosta de falar. Então, eu sempre achei sensacional isso. Esses dias eu até vi uma postagem sua, que você dizendo que não ia mais postar receita lá. Eu digo, mas gente, como é que pode? Mas realmente é uma realidade, e porque quem está ali no seu Instagram, quem consome o seu conteúdo, né, quer saber fazer um peixe, né? Mas eu pelo menos, eu gosto muito de ver toda a variedade que a gente tem, né? De tudo as milhões de possibilidades que a gente pode pegar um pescado e fazer ele para a nossa casa, né? Então, parabéns, continue. Se eu pudesse, próxima semana estar aqui, próxima semana não, daqui 15 dias, né? Assistindo esse curso, eu estaria, mas em uma próxima edição eu virei com certeza. Que legal, Carol, obrigada. Esse Obrigado. trabalho de disseminar a informação é super importante, né, Rafael? Muito obrigado, Carol. Assim, prazer assim, estar vendo você, a gente conhece pessoalmente. É um trabalho que eu faço há 7 anos, falando sobre o consumo de pescados, né? Hoje a gente está quase 180 mil pessoas que estão lá porque são interessadas em realmente aprender alguma coisa sobre peixes e frutos do mar, mais peixes, né? E até pegando um gancho do que a Carol falou, dessa questão da receita, a receita, ela é uma porta de entrada para as pessoas realmente conhecerem os pescados. Mas
tem níveis de consciência, né? Eu sempre falo, os peixes, eles são parecidos, mas eles não são iguais. E o que a gente mais tem é peixe. E o que a gente mais tem é pessoas com medo de jogar seu dinheiro fora. De estragar um peixe, de não saber comprar e perder seu dinheiro. Essa é a associação. Isso é uma das barreiras que a gente tem muito grande em relação ao consumo do pescado. A pessoa deixa de comer um peixe porque ela tem medo de jogar o dinheiro dela no lixo. A levar um peixe para casa que ela pagou relativamente um preço legal e perder esse peixe, né? Então, essa questão da gente trazer as informações é muito importante. Eu tenho pessoas que me acompanham que são de Manaus, que elas não têm acesso aos peixes de mar que eu falo, mas ela tem o conhecimento para quando ela tiver a oportunidade de ver algum lugar e ela encontrar com aquele peixe, ela vai poder comprar com segurança e com propriedade, sem medo de errar. Então é esse trabalho que a gente quer fazer. O Chefes do Pescado também ele é reflexo de todo esse trabalho que a gente vem fazendo, de realmente incentivar o consumo de pescados. Aí a gente tem muito trabalho pela frente. Obrigado, Carol. Gente, essa conversa está ótima, mas o nosso tempo encerrou. Como tem ali uma pergunta já, né, pronta para sair no gatilho, vou pedir, a gente já está encerrando, vou pedir para a gente responder aqui brevemente, para fechar. Por gentileza, pode fazer sua pergunta. Boa tarde, eu sou a Sara, da Lex. Parabenizar a iniciativa, sensacional. Tem peixe na vila, né? Assim, Marcelo, a gente já está aí com a Cris, numa caminhada de parceria e é uma iniciativa maravilhosa. E essa iniciativa de vocês agora é outra iniciativa muito marcante. A gente trabalha com pesca artesanal, além da industrial, mas muito forte com a pesca artesanal em todo o Brasil. E aí a gente tem uma situação que vocês trazem que é muito bacana. Eu acho que é muito especial a gente falar disso aqui, que é trabalhar as outras espécies, né? E trabalhar e mostrar que a gente tem outras espécies de extrema qualidade, de sabores magníficos para a gente colocar na mesa do consumidor. Nós atendemos pequenas peixarias lá em Santa Catarina, a gente atende todas as escalas, mas especialmente falando disso que vocês estão falando e o que o chefe trouxe, assim, a gente precisa desenvolver os novos peixeiros e também fortalecer os peixeiros antigos para dar força para eles venderem esses peixes não convencionais. O que a gente tem visto nas peixarias que a gente atende é Falta a coragem de continuar vendendo uma guaivira, uma bembeca, seja lá que espécie for, porque a pergunta sempre é, tem salmão? Tem tilápia? E aí a gente vai recuando, então a gente está chegando ao ponto de pescadores artesanais que têm peixarias colocando o produto da pesca industrial, sem ninguém aqui está julgando, pelo contrário, né? Mas enfraquecendo a força de vender os seus produtos pescados naquela noite, naquela madrugada, um produto de extrema qualidade. Então, acho que a iniciativa de formar os novos peixeiros tem que passar por aí também. E aí a gente precisa falar da experiência que o Marcelinho trouxe, né? Mas da experiência de consumir o pescado em todas as frentes. Então, o local que a gente vende o peixe fresco precisa ser agradável, né? A apresentação desse produto tem que ser bonita. A gente tem que concorrer de outra forma. Está na hora do nosso setor concorrer e se colocar no mercado de outra forma. Não só na embalagem, mas em todo o ambiente. O ambiente para chegar até a escolha do peixe tem que ser uma experiência. E aí as feiras são sensacionais. Hoje a gente tem um projeto com a FURG em Pelotas, por exemplo, e Pelotas tem há 25 anos feira de rua, né? Tem o desafio da inspeção sanitária, que é um ponto que a gente nem vai abrir, né, que a gente está com tempo, mas há 25 anos tem uma parceria com a Vigilância Sanitária e é um projeto lindíssimo que leva peixes não convencionais para os bairros e para a periferia poder consumir produto de qualidade. Então, a gente tem um caminho de fortalecer as iniciativas e de dar continuidade a isso. O que vocês trouxeram de trabalhar os peixes não convencionais precisa disso, voltar a fazer isso. Obrigada. Marcelo, quer comentar para a gente encerrar aqui? Eu acho que todo esse movimento é no caminho de comunicar melhor. Eu acho que esse é um grande ponto, porque nós temos a melhor proteína,
baixíssimo índice de gordura, baixíssimo carboidrato, ela ajuda na saúde cardiovascular, ela ajuda na longevidade, tudo isso provado cientificamente. E por que ela não está no prato do consumidor? Porque eu acho que a gente tem que comunicar melhor. Nós temos que apresentar esse produto melhor. Porque ele é muito bom e ele é muito nobre, ele devia se vender sozinho. Eu não devia ter que divulgar o pescado. Mas existe um trabalho que a gente ainda tem que fazer em cima do pescado para mostrar que ele é um produto diferenciado. Que ele tem que estar num patamar um pouquinho mais alto das prateleiras das proteínas. Eu acho que esse é o grande ponto e acho que é o que esses festivais, essas feiras trazem e é a experiência que a gente tem vivido aqui numa feira como essa. Muito bom. Bom, gente, conversa incrível, muito bom receber vocês aqui. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pela participação de vocês também. Eu peço aplausos para os nossos convidados. Obrigado, pessoal.